Eu acho que a política pública mais complexa é a saúde. Comparado com a educação, comparado com o meio ambiente, com a agricultura, a política pública mais complexa é a saúde. Porque lida com um bem que é algo que não tem nenhum preço, né? Que é a vida das pessoas, né? A vida, a dor, o sofrimento. E vai desde um simples resfriado até um transplante de rim, por exemplo, seu pai precisaria fazer, uma coisa de alta complexidade. Então, é uma política pública que lida com uma enxaqueca e com um tratamento de AIDS, que é uma coisa altamente complexa, né? Por isso é uma política pública muito difícil, né? Muito difícil. No período pré-Sistema Único de Saúde, pré-SUS, pré-Constituinte, uma situação caótica na área de política pública de saúde no Brasil. Porque nós não tínhamos um Sistema Nacional de Saúde. Nós tínhamos o Ministério da Saúde, nós tínhamos o Ministério da Previdência, que cuidava da saúde dos trabalhadores com carteira assinada. Nós tínhamos alguns governos estaduais, como o governo de São Paulo, que tinham uma estrutura razoável de saúde pública. Alguns raríssimos municípios que tinham alguma estrutura de saúde, principalmente as capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, talvez. Mas a maioria dos municípios não tinham nada de saúde. Tínhamos as Santas Casas, que é uma herança da colonização portuguesa preciosa que a gente tem até hoje, né? Tínhamos alguns filantrópicos, a Igreja Católica sempre foi muito ativa na área da saúde, algumas igrejas evangélicas, protestantes também, mas não tinha uma orientação, uma normatização, era cada um por si e Deus por todos. Você não tinha, além de serem poucos recursos, eles não tinham nenhuma coordenação, cada um procurava se salvar por conta própria. Então, se você olha o Brasil pré-constituinte, pré-SUS, você vai ver que nossa população, quase 2/3 dela, não tinha nenhum direito formal, a lei legislativa de assistência à saúde. Não tinha. Quem tinha direito, algum direito? Os trabalhadores de carteira assinada, que tinham o atendimento nos antigos institutos, que depois foram, durante o regime militar, foi unificado no INSS, no INAMPS e INSS, os funcionários públicos dos estados, dos estaduais, alguns raros municipais, e só. Né? A grande maioria da população brasileira não tinha ninguém por ela, não tinha nenhuma lei que a protegesse. Tecnicamente, eles eram considerados, quando iam no hospital público ou buscar um pronto-socorro do INAMPS, eles eram tecnicamente considerados indigentes. Dona de casa, trabalhadores do mercado informal, trabalhadores do campo, todo trabalhador do campo, na época o Brasil tinha uma população rural imensa, né? Era predominantemente rural, todos eles eram tecnicamente indigentes. Não é que não tivesse bons serviços, tinha. Mesmo o governo federal e o INAMPS, eles tinham bons serviços, mas eram focados naquela população que tinha, minoritária, que tinha seus direitos legais. Mesmo o governo federal tinha algumas estruturas espalhadas pelo Brasil, como a antiga Fundação CESP, no Amazonas, em alguns pontos do interior do Nordeste, que era um serviço de excelência, era um serviço que foi assessorado pela Fundação Rockefeller, né? Mas eram pontos, pingos no oceano chamado Brasil, né? De excelência. Né? Então esse era um quadro que a gente existia. Essa que você tocou na Fundação Rockefeller, ela vinha desde 1930, né? Sim, a Faculdade de Saúde Pública que nós temos aqui, onde eu me formei como sanitarista, sim, que é a maior Faculdade de Saúde Pública do Brasil, ela foi criada e fundada aqui pelo governo estadual de São Paulo com assessoria e o apoio financeiro da Fundação Rockefeller em 1930. E lá que teve a primeira faculdade de nutrição no Brasil também com o apoio da Rockefeller. Hoje, isso não quer dizer que a Constituinte fez tudo, inventou do nada. Né? Não, nada disso. Né? O Brasil já vinha se esforçando em governos anteriores, em muitos governos anteriores, inclusive durante o período do governo militar, já havia um esforço de discussão no Brasil de que a gente precisava ter uma reforma que desse um sistema nacional de saúde para o país. Um país importante como o Brasil não podia continuar num caos como esse. Então essas discussões já vinham vindo. Antes da Constituinte, aconteceram
8, 9, várias chamadas Conferências Nacionais de Saúde, lá em 1940, 50, 60, várias, onde médicos, administradores, profissionais de saúde, professores refletiram sobre isso e começaram a esboçar um tipo de reforma aí, que desse um sistema nacional para o Brasil, com experiências internacionais. A gente, no Brasil, não estava inventando a roda. A gente tinha que estudar o que a Inglaterra fez, o que a Espanha fez, o que a União Soviética fez, o que a Suécia fez. A gente estudava e via as coisas, é claro, cada um no seu contexto. A Suécia é uma coisa, a Inglaterra é uma coisa, o Brasil é outra, né? A Espanha é outra. Mas essas experiências internacionais de montagem de sistemas de saúde nacionais também eram levadas em conta, né? Para poder a gente adaptar a nossa realidade. Constituinte, quando que se deu a mudança de paradigma dessa questão particularizada para certos setores da sociedade para virar universal? Aí é que entra a parte política da coisa, né? Quando a gente, já no governo do José Sarney, depois do governo Figueiredo, com o governo de Sarney, o governo Tancredo virou José Sarney, começou uma efervescência política no Brasil, que haveria uma transição de um regime autoritário para um regime democrático, que precisava ter uma constituinte nova, e os vários setores começaram a se rediscutir. O que é que nós vamos levar para essa constituinte que vai acontecer em 86 e 88? E a saúde, que era um ambiente, como eu disse aqui a você, que já vinha discutindo isso muito intensamente, na universidade, nos serviços por aqui, no próprio Ministério da Saúde, ela estava na posição privilegiada. E como tinha experiências internacionais como a inglesa, a canadense, a espanhola, a sueca, etc., a gente estava numa posição privilegiada para poder apresentar uma proposta ampla. E aí foi convocada uma daquelas conferências nacionais, que já tinha tido várias, eu falei aqui, foi convocada a oitava conferência, foi convocada em 1986. 86. E foi em Brasília, e que reuniu, era tanta gente que teve que reunir naquele estádio. O antigo Mané Garrincha? Não, aquele não de futebol, o de basquete. Era um estádio. Era um estádio coberto, né? Eram milhares de pessoas, delegados do Brasil inteiro, de governos municipais, de governos estaduais, de governo federal, de sindicatos, de entidades médicas, de enfermeiras, de nutricionistas, de movimentos populares. Foi uma conferência que durou vários dias e que discutiu a proposta que seria levada, de reforma, que seria levada para a Constituinte. Então, foi um debate intenso, né? E foi aprovado um texto. Você já participava disso? Eu já fui como representante do PT. Na época eu era, em 1986, eu era deputado estadual eleito para ser deputado federal. Então, os partidos políticos também tinham representantes. O partido político que eu era, do PT, tinham 2 representantes. Eu e um professor aqui da USP, chamado Paulo Elias. Então, eram os 2 representantes do PT nesse universo. Um dos pontos da filosofia do SUS é a integralidade. Que você tem que ter promoção da saúde, prevenção, assistência e reabilitação. Antigamente, né, a gente tinha praticamente assistência e mal e pouca. Né? Sim. E durante a estrutura da implantação do SUS, Paulo, veja o drama do ministro da Saúde, do secretário de Saúde estadual, municipal, das autoridades de saúde em geral. A assistência continua sendo uma coisa que pressiona muita gente. Muito a autoridade da saúde. Por quê? Porque as pessoas já estão doentes. Sim. Corrigir o problema promoção da saúde urgente e caro do que promoção da saúde é você evitar que as pessoas fiquem doentes. Prevenção. Mas eu já tenho uma massa enorme de doentes que eu tenho que atender agora. A pessoa foi atropelada agora, levou um tiro agora, está com um infarto agora, está com uma pneumonia agora. Então, resolver agora. Agora, então essa pressão sobre o SUS, o que acontece nos sistemas? Isso é uma contabilidade extremamente complexa Os outros sistemas nacionais também tem essa pressão o tempo todo, né? Então é muito difícil você pensar na reabilitação. Essa moça aqui é a diretora da reabilitação do estado de São Paulo inteiro, dos idosos de reabilitação. Então, pensar na reabilitação, mais difícil ainda pensar na prevenção e mais difícil ainda pensar na promoção da saúde. Por quê? Porque o sistema está pressionado pelo dia a dia do socorro imediato de quem já está sofrendo, sangrando, ameaçado de viver ou morrer. Então esse é um problema seríssimo. Né? Então isso aqui
a atenção propriamente dita, continua absorvendo de uma forma muito forte os recursos. Isso também é um problema administrativo e estratégico fundamental, porque se eu só gasto dinheiro com atenção e não gasto com a prevenção e com a prevenção, cada vez aumento mais aqui. Ela se retroalimenta. Retroalimenta. Então eu teria que ter coragem, né, de Prevenção, gastar mais aqui na prevenção e na promoção. Mas cadê a coragem? O usuário chega assim, política. se eu for na emergência, eu sou atendido rápido. Se eu for no ambulatório, eu sou atendido daqui a 3 meses. Então, Quando o essa Brasil passa por esse gap demográfico que a gente está vivendo, o senhor acredita que a gente começa a reverter nesse processo? Na medida que a população envelhece mais, mas ela para de crescer, a gente consegue atender mais esse lado da assistência, diminuir e aumentar Não. a prevenção? Não? Não. Porque, olha, ela, uma fisioterapeuta e responsável pelos idosos, que é a minha situação de velho, quando a gente fica velho, a gente usa muito mais. Quanto mais velho fica a população, que é isso que está acontecendo no Brasil, Sim. na hora normal, a gente vai vivendo cada vez mais, mais a saúde vai gastar, mais vai usar. Mesmo ela diminuindo em quantidade? Não tem, veja, qual é a diferença? Eu tenho uma tia que tem 102 anos, é lúcida, é mobilidade perfeita e ela quer viver. Veja quanto eu para poder manter uma pessoa que é lúcida e quer viver e tudo, né? Eu tenho eu tenho que tratar ela. É muito diferente. Ela consome. É muito diferente de um recruta seu de 18, 19 anos, que o homem tem uma saúde de ferro. Ele usa menos o Usa sistema. menos, não usa quase nada. No mundo, existe algum modelo, já que nós trouxemos um modelo inglês, e está nesse processo constante de transformação que o senhor relatou, algum modelo no mundo poderia ser comparado como adequado para nós? A nossa realidade Não. é tão atípica que não permite nenhuma situação híbrida aí que a gente possa... Não, o que eu digo é isso, que é o que aconteceu pré-constituinte, durante a constituinte, durante o processo de implantação. A gente tem que aprender com os outros modelos, tudo que eles puderem dar para a gente. Da Índia, o Canadá, passando pela Inglaterra, pela Suécia, é bom saber o que eles falam, o que eles pensam, como estão se organizando. Mas a realidade brasileira é própria, né? É um país gigantesco, 200 milhões de habitantes e altamente desigual. E com problemas orçamentários de políticas públicas, é um problema muito próprio nosso. Então a gente não pode ter preconceito de achar que não vai aprender com os outros, tem que aprender com os outros. Mas o Brasil tem que resolver. Como colocar a questão do direito universal de PEC no Brasil. Quando o senhor relatou para nós, na segunda pergunta, aqueles 6 princípios básicos, eles estariam na Constituição e as emendas, houve todas essas questões de alterações. Então eu pergunto se o modelo de saúde na atual Constituição, ele ainda permanece com o espírito de 88 ou ele deu alguma guinada, vamos dizer assim, para algum lado? Público demais, privado demais? Não, tem muita gente que diz isso, né? Ele é estatal demais, outros dizem ao contrário, né? Ele é privatizado demais, né? Eu vejo isso como um processo histórico de longa duração. Você não faz, eu disse aqui, né, uma reforma, quase revolução como essa, no Brasil, tendo que dividir o dinheiro com as outras políticas públicas da noite para o dia. Ele está ainda num Está processo. no processo de implantação, de criação, desafio orçamentário, que vai continuar tendo, não sei como é que ele vai resolver. É uma coisa que a gente vai ter que continuar discutindo, aqui não dá para discutir esse assunto. Eu colocaria mais 2 pontos, 2 desafios importantes que o sistema de saúde não está conseguindo resolver. Isso não tem conseguido resolver por falta de decisão política, de clareza política e, não sei, coragem política. Né? É a melhoria da atenção básica, o investimento principal na atenção básica, para a atenção básica resolver 80% dos problemas de saúde que a gente tem. No caso, como a Inglaterra, por exemplo, voltando ao seu ponto de exemplos internacionais, na Inglaterra, 45 a 50% dos médicos do Sistema Nacional de Saúde inglês são médicos de atenção básica. São médicos generalistas. São médicos generalistas. Metade, quase, é médico generalista. E esse médico generalista resolve 80% dos problemas de saúde do povo da Inglaterra. 20% ele encaminha.
E ele encaminha e ele acompanha. Ele não te manda para um hospital desse, que você é um número, um prontuário, né? Porque ele é seu advogado, ele liga para o especialista, olha o que você vai fazer com o meu doente, né? E depois eu quero ele de volta, né? Então esse é o sistema inglês, é um dos modelos, um dos motivos porque o sistema inglês é tão de sucesso, né? Porque a atenção básica comanda o sistema. Aqui no Brasil, a atenção básica é desprezada. A atenção básica, o método de atenção básica não tem prestígio, ele não ganha. O especialista é o rei, é o príncipe, é tudo, né? E o método de atenção básica é o proletário do sistema, né? Então o Brasil não conseguiu até hoje colocar a atenção básica. E o segundo desafio que a gente do SUS não está conseguindo fazer é a promoção da saúde. A saúde não conversa com a educação, não conversa com o transporte não conversa com a saúde, o saneamento não conversa com a saúde. Porque se eu tivesse um trabalho conjunto, né, eu ia evitar muita doença, portanto ia diminuir a pressão sobre os hospitais e sobre a atenção básica, né? Se eu tivesse um trabalho conjunto de saúde com saneamento, de saúde com transporte, de saúde com o meio ambiente. E no Brasil a gente não faz isso, é cada um por si. Saúde não conversa com transporte não conversa com habitação não conversa com educação. E se você puder deixar uma palavra de incentivo para a moçada que está lá, os jovens de 23 a 35 o que eu acho importante nessa proposta, o que eu acho dessa proposta, a importância dessa proposta para o Brasil, enquanto nação, ela tem muitos significados. Primeiro, eu vou relembrar, né? Quem construiu essa proposta, ouvindo os clamores do povo, como diz o Ulisses Guimarães, mas foi o Congresso Nacional, foi a democracia. Você vê como é importante a democracia. A democracia é um sistema com muitos defeitos, mas é o melhor. É o melhor, né? É o melhor, né? Então isso foi produto da redemocratização, esse esforço, né? ainda inconcluso, ainda muita coisa por fazer, mas foi resultado do trabalho da democracia. Eu acho que isso daí tem um outro aspecto muito importante para um país de 200 milhões de habitantes, como o Brasil, que tem uma Amazônia, que tem o Rio Grande do Sul, que tem uma Paraíba, que tem uma Santa Catarina. É uma política pública que unifica o país. É uma política pública que dá o sentido de unidade no país. Brasil, né? O brasileiro se sentir brasileiro, né? Acolhido pela política pública. Né? A gente aqui recebe gente que vem às vezes encaminhado pela Secretaria de Saúde do Acre, vem para cá, é tratado aqui, depois volta. Né? É um sistema que é uma coisa do Brasil, né? Ele tem um papel importante, o Sistema Nacional de Saúde, o Sistema de Saúde tem um papel importante, unificador e de criação de nação, eu acho. Muito obrigado, então, encerrando assim.